pessoal, tudo bem? Peço que vocês sempre acompanhem junto a apostila de vocês aí, seja leitura ou exercício, tá bom? Vamos lá. Adição algébrica de números inteiros relativos. No módulo anterior, você se deparou com algumas situações em que pareciam as noções de adição e subtração entre dois números inteiros relativos, sem, no entanto, necessitar fazer a representação numérica dessas operações. Esse será o nosso assunto no presente módulo, tá? Adição de número inteiro relativo. Vamos explorar alguns contextos em que aparecem situações de adição com números inteiros relativos. Após a síntese nessa seção, você poderá escolher qual desses contextos utilizará quando se deparar com uma situação de adição, ok? Vamos aqui ao deslocamento da reta numérica. Esses exercícios aqui na sequência, pessoal, eu já fiz aí no vídeo anterior, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer essa leitura aqui. Após trabalhar com os números relativos nos módulos anteriores, você deve ter percebido que o sinal mais não representa apenas a operação de adição. O número mais 2, por exemplo, pode significar 2 unidades à direita do número 0 na reta numérica, sem haver operação de adição entre dois números. Já o número menos 3, nesse caso, significa 3 unidades à esquerda do zero. Então, lembra lá, pessoal, que a gente fez a reta numérica, encontrou o zero em qualquer posição. Vamos colocar em uma reta aqui. Pense num zero. Escolha um desses traços, concentre o zero. Lembra que para a direita sempre são todos os números positivos e à esquerda todos os números negativos? É o que ele está falando aqui, tá bom? Opa, desculpa aí. Vamos lá, continuar aqui. Vejamos se isso muda o que você já conhecia. O valor da expressão 2 mais 3 é exatamente 5. Pensando na reta numérica, podemos interpretá-la da seguinte maneira. Partindo do número 2 ou mais 2 nos deslocamentos, 3 unidades para a direita, logo o sinal mais, nesse caso, representa um deslocamento. Significa que está andando mais 3 unidades, ok? Assim, o 2 mais 3 é igual a mais 2 mais 3. Pode ver que eles colocam parênteses aqui para fazer a soma, pois quando tem sinais seguidos, deve sempre haver parênteses, tá? Então, a resposta dessa soma é 5 ou mais 5. Mantendo esse raciocínio, um deslocamento para a esquerda seria representado pelo sinal de adição-deslocamento, seguindo de um número negativo para a esquerda. Assim, vamos ter mais 4 mais menos 2. Então, isso significa que eu tenho um deslocamento 4 e depois eu estou somando um deslocamento menos 2, que é para a esquerda, tá bom? E a resposta dessa aqui vai ser 2, porque partimos do número 4 ou mais 4 no deslocamento para a esquerda, tá? Então, aqui resolvemos esses exercícios já, tá bom? Então, a única coisa que vocês vão fazer é representar na reta numérica cada um dos deslocamentos indicados. Então, você vai vir aqui e marcar os valores do deslocamento, tudo bem? A, B, C, D, E e F, tá bom? Vamos continuar aqui. Movimentações financeiras. Para realizar as situações propostas nessa seção, vamos conhecer alguns termos utilizados em movimentos financeiros nos bancos. As movimentações mais comuns que um cliente realiza são depósito e retirada, tá? Então, depósito, eu estou colocando dinheiro, eu estou somando na minha conta. Se eu coloco R$50, eu estou adicionando. Adicionar é positivo, tá bom? E retirar é como se eu fosse pagar uma conta, ou fizer um saque, eu estou fazendo uma conta negativa, eu estou tirando do que eu já tenho, tá bom? Então, é saldo negativo a retirada. O depósito significa que o cliente acrescentou o valor na sua conta, a retirada significa que ele sacou o valor, ou pagou as contas, né, que nem eu acabei de comentar. O saldo bancário, no caso, diminui. Vamos continuar a leitura aqui na página seguinte. Há também as taxas que o banco cobra
do cliente pelos serviços contratados. Elas também geram redução no saldo do cliente. Você já deve ter ouvido falar em cheque especial. Trata-se de um serviço que os bancos oferecem a seus clientes. O cliente tem um limite em sua conta bancária. Assim, ele poderá retirar quantias superiores ao valor que ele tem depositado. Nesse caso, ele ficará com um saldo negativo em sua conta e paga juros mensais por esse valor que ele utilizou. Então, falou de cheque especial, falou de utilizar o dinheiro do banco. Esse dinheiro não é seu. Talvez vocês vão ver isso daí um pouquinho mais em educação financeira, tá bom? Se tiver alguma dúvida, posso comentar também, não tem problema no próximo vídeo. Então, aqui na sequência, falando sobre esse texto, vamos deixar alguns exercícios, tá? O exercício 1, ele é bem simples, ele pensa em uma conta bancária também, e o 2, tá bom? Ó, o 1 fala assim: a partir dessas informações, considere o extrato bancário de João, sabendo que ele tem um limite de cheque especial de 10 mil reais. Nossa, imagina você ter 10 mil reais para gastar do banco. Esse dinheiro não é seu, vocês não podem esquecer. Vocês têm que tomar cuidado com o dinheiro que não é de vocês. Então vamos aqui, ó, nesse quadro tá aqui, ó, o extrato bancário. Na primeira linha ali eu tenho a data, a movimentação em reais, a representação do cálculo, que é o que vocês vão escrever, e o saldo no final, ok? Então, nessa segunda linha aqui no finalzinho, eu tenho 250 no saldo, vocês estão vendo aqui, né? Então, a partir desse 250, eu começo a fazer a conta. Então, aqui no dia 9/2, acompanhem comigo, ó, no dia 9/2, eu deposito 1.200. Então, você vai vir aqui na primeira linha e representar 1.200. Que saldo que você tinha antes? Aqui em cima, né, pessoal? 250. Então, você vai colocar 250 mais esse depósito que você tá fazendo. Quanto vai ficar? Vocês vão anotar aqui, ó, no valor de saldo, tá bom? Feito isso, na linha de baixo, você vai retirar 870 desse valor. Então, você somou 1.200 mais 250, então eu vou ter 450 aqui. E eu vou retirar exatamente 870. Quanto que vai me sobrar desse valor? Vocês vão anotar aqui, tá bom? Nessa linha. Então, em cada linha dessas, vocês vão fazer o que está se pedindo. E aqui na terceira tá falando que o pagamento na conta é de valor de 1.300. Pagamento de conta, então significa que eu tô tirando dinheiro do meu bolso para pagar. Então eu estou tirando, eu estou fazendo negativo. Então vai ser menos 1.300, né, no valor do saldo que você tiver. E a retirada também de 900. Vou corrigir depois esses exercícios com vocês. Se ficou dúvida, deixa aí no comentário que eu posso comentar novamente. Mas são exercícios simples, tá bom? Vamos lá. O 2. Márcia teve alguns imprevistos esse mês e precisou pedir ajuda aos seus pais, pois a sua mesada não foi suficiente. Vamos acompanhar as finanças de Márcia. Então, na questão A aqui, Márcia tinha 55 reais, mas precisou pagar 70 reais por um livro que havia encomendado. Então, se ela tem 55 e ela pagou 70... o que eu faço? O meu 55 é positivo e o meu 70, né? Desculpa, negativo, tá bom? Então, quanto lhe faltou para comprar o livro? Respondam aí, pessoal. Para comprar o livro, na questão B, tá? Para comprar o livro e ainda ter dinheiro para os gastos do mês, Márcia pediu ao seu pai um adiantamento da mesada no valor de 80 reais. Com quanto Márcia ficou? Represente os cálculos realizados, né? Então, assim, ela tinha inicialmente 55 reais, ela queria gastar e quer gastar 70 reais com o livro, então ela pediu mais 80 para isso. Se ela tinha 55, você deve somar com 80 e tirar o valor que ela gastou no livro, certo? Essa aqui é a questão B. A C ainda dá 2, tá? Naquela semana, ela resolveu cortar os cabelos e gastou 50 reais. Com quanto Márcia ficou? Então, ó, ela tinha 55, pediu 80 pro pai, gastou 70 com os livros e sobrou algum dinheiro. E desse dinheiro que sobrou, ela tá tirando 50 reais para cortar o cabelo. Então, represente os cálculos aí
tá? No valor que ela tinha. Então, aqui, inicialmente, você vai colocar o valor que ela deixou ali na B, né? Então, ela gastou com o livro, aí sobrou um dinheiro para ela. E esse dinheiro você vai tirar R$50. Na D, chegou o dia de Márcia receber sua mesada, que é de R$120. Devolvendo o adiantamento da mesada, quanto ela receberá e quanto ficará? Represente a situação matemática. Então, se ela pedir um adiantamento de R$80 e a mensalidade dela ela recebe 120, quanto que o pai dela vai ter que dar para ela, né? Essa é a pergunta. Quanto ela irá receber e quanto ela ficará no total que ela gastou e o que ela vai receber. Bom, pessoal, represente aí matematicamente. Na sequência aqui, ó, tem um exercício na tabela muito simples, tá bom? O cálculo de saldo de gols de um campeonato. Os meninos do 7º ano estão participando de um campeonato de futebol interclasses, cujo saldo de cada equipe. Então, eu tenho aqui a equipe, azul, amarela, verde e vermelha. Na segunda coluna aqui eu tenho os gols prós. O que significa gols prós? Os gols feitos pelo time, né? Então, são gols, são saldos positivos. Ele fez aqueles gols. Gol contra, você pensa em saldos negativos, tá bom? Então, você vai colocar aqui qual é o saldo. Na primeira aqui eu já vou responder para vocês, tá bom? Se eu tenho gol pró e eu tenho gol contra, o que eu faço? Eu faço o pró menos o contra. Então, na primeira linha aqui do azul, é 5 menos 3. Então, você vai colocar aqui, ó. 5 menos 3 dá 2, tá bom? Coloquem 2 aqui. Nessa última coluna, você vai representar matematicamente a conta que você fez, que é o que eu acabei de falar. 5 menos 3, tá bom? Então, aqui você faz isso. Nos demais, vou deixar vocês fazerem, ok? Então, aí, façam da amarela, da verde e da vermelha. Complete a coluna. Nos saldos de gols, indique na última coluna os cálculos que você fez. Vamos continuar aqui falando um pouquinho de adição dos números inteiros relativos para preencher a tabela a seguir, tá bom? Opa. Para vocês preencherem a tabela aí a seguir. Adição de números inteiros relativos. Vamos fazer uma síntese das situações que você resolveu anteriormente. Em todas elas, você deve ter usado os parênteses para resolver as adições propostas. Assim, a adição de mais 5 com menos 2 representada por... Eu estou com 5 positivo e estou somando 2 negativo, tá? Então, me sobra ainda 3 positivo. No entanto, em todos esses casos, podemos deixar de colocar os parênteses. Assim, mais 5 mais menos 2 é igual a 3, pode ser escrito dessa forma, tá bom? Eu não posso ter sinais seguidos sem parênteses, mas como eu sei a regra de sinal que mais com menos é menos, eu posso simplesmente deixar a escrita dessa forma, tudo bem? Como já vimos anteriormente, o sinal indicando com o número positivo não precisa aparecer. Dessa forma, o resultado mais 3 pode ser indicado somente como 3, como já havia comentado com vocês, tá? Então, eu anotei mais 3, ou 3 significa 3 positivos sempre. Só muda quando tiver o sinal de negativo na frente, que aí representa a quantidade negativa, tá? Então, aqui eu tenho uns exemplos, tá? Mostrando aqui, ó, mais 5, mais menos 2. Como menos com mais é menos, ou mais com menos também é menos, eu vou obter aqui o valor negativo. Então, fica mais 5 menos 2, que ainda assim continua sendo igual a 3. Aqui também é uma outra forma de escrever, tá? Então, eu tenho aqui o mais 5. Eu posso deixar ele só o 5, que tá aqui logo após o sinal do igual. Mais menos 2. Então, mais com menos é menos, tá bem aqui, ó. Mais 5, eu deixei somente o 5, porque representa o 5 positivo, tá? Eu tenho 5 unidades. Menos 2, que dá 3, ok? Então, vocês vão representar isso daqui na tabela, tá bom? Mostrar essa tabela aqui. Anotem isso daí no caderno de vocês. Respondam essas adições, tá bom?
Então, aqui, ó, menos 7 mais 9, mais com mais é mais. Então, você vai anotar aqui nessa primeira linha, menos 7 mais 9 é igual a... Se eu tenho 9 unidades positivas, eu tenho R$9 e eu estou devendo R$7 para você. E eu vou te pagar hoje. Então, se eu tenho R$9, eu tenho dinheiro suficiente para te pagar, não tenho? Vou te dar R$7. Com quantos eu vou ficar? Com 2, tá? Então, vocês sempre pensem nessas continhas. Então, utilizem sempre as regras de sinais, tá bom? Com os sinais seguidos, sempre que tiver parênteses. Respondam esses exercícios aqui da tabela, ok? Ó, no último exemplo, primeiro agrupamento, os negativos e os positivos, para depois calcular os resultados. Então, você vai agrupar, fazer a distribuição do sinal e depois você faz o resultado, tudo bem? Então, são esses exercícios aqui por enquanto, pessoal. Daqui a pouco eu mando mais alguns exercícios para vocês fazerem. Até já!